Olá a todos, muito bem-vindos para mais um episódio do Tomando Uma. Hoje aqui com um cara que conheci nos debates, estavam falando aqui sobre isso agora, em off, nos debates com o Regis Tadeu, mas que o mundo da música conhece há muito tempo. É um dos homens mais conhecidos no show business mundial, um cara que tem uma empresa desde os 18 para 19 anos de idade, promovendo shows de grandes artistas ao redor do mundo. É um entusiasta do rock and roll mundial, brasileiro, que está aqui no Brasil, me corrija se eu estiver errado, desde 99. 99? 99. Então, assim, muita história para contar nesse universo que a gente tanto ama. Então, vai ser um prazer conversar com ele. Faça as honras, Felipe. Mestre Paulo Barão. Palmas. Obrigado. Grande, velho. Vamos ver se ele arruma uma banda pra gente tocar. Somos músicos frustrados, pô. Um baterista e um guitarrista. Que legal, né? Caramba. Sabe que a melhor parte? Ser frustrado. Sabe por quê? Porque quando você se frustra, aí que saiu aquele... para tentar ser alguém melhor. Verdade. Virar um jornalista. Ou você se volta um loser. Um loser, um perdedor. É verdade, um perdedor, porque com traumas, ou vocês tiram o melhor de você para se voltar em alguém. É isso. Exatamente. Cara, e lendo um pouquinho sobre a sua história, é uma coisa, assim, inacreditável, né, cara? Porque você é de Guadalajara, tava contando aqui pra gente que veio de uma família com três irmãos? Somos três irmãos, somos quatro. Né? 3 irmãos, pais muito jovens, estavam ali fazendo faculdade enquanto vocês estavam na infância. E muito cedo, com 14 anos, você vai pra Espanha. Como é que foi? Por que você foi pra Espanha? O que você estava buscando? Você foi com seus pais? Como é que foi que deu a sua carreira para com 18 anos você montar já a sua empresa? Bom, primeiro, um grande prazer estar aqui com vocês, cara, tá? Eu sei que vocês, não apenas no futebol, mas em todo o contexto da parte cultural, vocês estão manjando muito e por isso que aceitei. Obrigado, viu? Que isso, uma honra pra nós. Eu acho que, assim, o peso que tem meus pais dentro de minha construção hoje, como ser humano, como um profissional, é muito grande. Apesar de meus pais ser separados, meus pais se separaram no 2000, eu acho que, e sempre o pai faz falta, a família completa faz falta. Ninguém pode falar, olha, eu já era adulto e ainda mesmo assim senti isso. Então, todas as famílias que eu acredito que são um pouco quebradas de alguma maneira, ou alguém que não conhecia o pai, ou até quem perdeu a mãe muito jovem, existem vários tipos de casos, sofrem de alguma maneira. Eu acredito que as rupturas também de país, eles trazem um rasgo psicológico muito forte. Eu comparo um pouco essa situação da família. Eu vou explicar o porquê. Quando você sai na época de tua vida, os seres humanos nos movimentamos de 7 em 7 anos. Então pensa, você tem até os 7 anos, você está em tua infância, você está criando uma personalidade de você se voltar um alguém. Claro. Quando você passa dos 7 para os 14, na adolescência, é um ponto muito importante onde aquela construção que você faz, principalmente de você se adaptar ou entrar dentro de uma sociedade, seja dos amiguinhos, dos amigos de adolescência, ele faz uma formação de autoconfiança para cada um de nós. Pensa eu, nos 14 anos, meus pais têm que mudar de país para a Espanha, para Barcelona, sendo meus pais, porque receberam uma proposta. Meus pais são antropólogos, os dois, antropólogos e psicólogos. Então, quando eles se mudam para lá, meu pai recebe uma proposta. Só que você deixa tudo para trás. Deixa todos os teus amigos que você construiu na tua infância. Deixa a música com a que você escutava na época. E aquela música que eu escutava na época, para mim, era a melhor época. Eu escutava Billy Idol, eu escutava Def Leppard, eu escutava The Scorpions, Van Halen estava no máximo. Então, até me arrepio de cada vez que eu falo dessas bandas, porque elas trouxeram um significado muito grande. Então, quando eu viajo com meus pais, toda a minha família, apenas com uma mala, cada um, ou 2 malas, na verdade, cada um, e ficamos quase um mês dentro de um hotel até que meus pais se estabilizassem, encontrassem realmente o lugar onde íamos ficar.
a única coisa que você tem, quando você é criança, uma ligação com teus amigos, que era a música, porque não existia na época, estou falando de 1984, não existia naquela época a internet. Então tudo era carta. Então você escreveu uma carta que ia chegar um mês, 20 dias, um mês. E essa que chegasse essa carta de volta, eram 2 meses. Ou seja, então pensa como isso afeta emocionalmente as relações. Então, eu acredito que, por um lado, ele me marcou muito como um ser humano, justamente de ter quebrado uma situação muito forte, inclusive deixar a minha família, a todos de minha família, por muitos anos, porque era uma época também que ninguém viajava assim, por exemplo, pegava um voo para a Europa e simplesmente falava, eu vou aqui para Barcelona. Entendeu? Ninguém. Sim. Era muito difícil. Então, por exemplo, meus voos eu vi depois de 5 anos, meu tio depois de 6 ou 7 anos. Então, não era fácil. Então, quando você constrói, a música, ela se volta uma parte de você, onde é como se fosse um salva-vidas. E eu acho que a partir desse momento, quando eu entendo que essa conexão musical que eu tenho, emocional, com meus amigos e com as lembranças que eu trazia, essa salvação me faz entender que eu estou em um bom lugar, que é Barcelona. Porque era um lugar onde eu poderia não ver meus amigos, minha família, mas as bandas estavam começando a chegar aí. Então eu via as cartazes The Rainbow, do AC/DC, eu via os cartazes aí do Deep Purple, via os cartazes aí do Def Leppard, do Scorpions, que foi o meu primeiro show que eu assisti. Então, entendeu? Em Barcelona. Então, entende a relação, como ela pode vir a afetar de uma maneira tão séria para qualquer adolescente, eu acredito. Nessa época, você já sabia que ia trabalhar com música? Não, mas eu sabia que eu queria fazer parte disso de alguma maneira. Só que eu não conhecia ninguém no meio da música. Então, quando a minha janela se abre, realmente quando vou naquele show de Scorpions. O que aconteceu lá? O que acontece? Eu tinha feito um acordo com meu pai, que se eu poderia lavar carros, eu já tinha feito isso lá no México, eu lavava carros na rua, eu tinha um baldinho com outro com sabão, e limpava e controlava. E com esse dinheiro, eu pedi para que eu queria ir ao meu primeiro show, e foi com essa grana que eu fui e comprei meu ingresso para assistir os Scorpions por primeira vez. Eu lembro quando eu cheguei naquela arena, Palácio dos Deportes, chama, eu cheguei e, cara, ver as camisetas, o merchandising, sabe? Aquelas camisetas com aqueles caras jovens e adultos e tal, com aquela camiseta, nunca tinha visto isso. Sabe, parecia aí você entrar numa igreja do rock. Aí, de repente, você entra e vê o backdrop que na época era, sabe, Scorpions. Aí você... Aquelas revistas que eu comprava quando eu era adolescente, eles pareciam que tomavam vida. Cores se voltavam real. Nossa, que legal, da hora. Você tá entendendo? Eu enxergava, eu pegava os vinil e olhava aquele vinil e sonhava, imaginava como seriam os caras. E de repente eu estava entrando numa arena onde ele ia se voltando uma realidade. Então eu via as luzes que eu tinha visto nas fotos. De repente eu via aquela grade e as pessoas, sabe, daquele jeito como eu me imaginava. E eu com aquela camarinha, sabe, de rolo, tentando... Aí, quando saem os Scorpions... Quando você vê que aqueles caras Existem. É uma coisa muito louca. Cara, são seres humanos. Sério, Eu sei exatamente o que é uma isso. sensação que hoje as pessoas não têm mais a oportunidade de viver, porque o celular trouxe uma proximidade. Uma proximidade, mas ao mesmo tempo numa realidade, porque você não está aí. Muita gente não está vivendo isso. Convive. Eu acho que até assim, tem gente que hoje não está fazendo mais sexo. Porque, sério, é louco, porque eles têm no celular, aí tem tudo, e plá, e pronto. E se acabou e não tem mais sexo. E ninguém sabe o gostoso que é pegar um abraço, um beijo, a conquista, babá. Não é verdade? A relação humana. Pô, a pele, sabe? A mesma coisa, eu acredito que é quando você vai a um show, eu tenho a mesma sensação.
Parece muito romântico, mas é verdade. Sentir na pele o som, a guitarra, sabe? Ver aquele cara que fala assim, meu, esse cara é assim, realmente. Sabe? Como você vê na revista. E quando eu vi isso, eu estava do lado, assim, me lembro do Matias Jabs, que passou a vida e eu me voltei amigo do cara. Depois eu viajava do lado do cara, eu me falo com ele por WhatsApp, entendeu? É muito foda, né? E aí você saiu dali, sua vida andou. Andou, eu era um moleque, né? Tinha 14 anos, 14 já para 15. Eu era muito rebelde na escola. Claro, eu era um cara que não me adaptava, os espanhóis não me aceitavam, porque eu era um latino. Eles não conheciam preconceito pra caralho. Mas assim, era preconceito o dia todo. Era tipo bullying, assim. Era na rua, no metrô, na escola, o professor, era todo mundo. Caralho. Então por isso que digo, cara, assim, que me perdoem as pessoas que sofrem preconceito. Eu sou latino aqui e eu venci aqui no Brasil. E você acha que eu não sofri preconceito? Sofro com preconceito por ser um mexicano. Então, assim, a força está dentro de você. Você sofrer preconceito não te impede de você triunfar. Não te impede. Pode ser mais difícil, pode sofrer. Não está certo você sofrer preconceito. Não está, de jeito nenhum. Sim. Mas digo, não é um motivo para você não triunfar. Não é um motivo para você não conseguir alguma coisa. Te dava mais força nessa época? Ao contrário, me dava mais força. E, cara, no princípio, eu saía empurrada, era quase todo dia. Era porrada no metrô, era porrada na escola. Fui expulso umas 7 vezes da escola. Mas mesmo assim, conseguia passar de ano. Era porrada em todo lugar. Tipo, porque o que acontecia? Todo mundo... Como que era essa abordagem do pessoal com você? Cara, por exemplo, no metrô. Entendeu? O cara percebe que você está falando um espanhol diferente, já na hora de comprar um bilhete. Então ele já... E daí, gitano, que passa? Gitano, vete a tu casa. O sudaca, depois começamos a falar sudaca, volta ao teu país. Filhos da puta. Então era dia a dia. Era o dia a dia, cara. Então eu convivi muitos anos com essa história. E não sou eu, meus irmãos, mesma situação. Então, assim, só que eu sempre fui marrento e eu ia resolvendo meus problemas. no dia a dia. Eu lembro que era muito engraçado. Era muito engraçado. Outras das bandas que vocês vão entender porque é tão importante, algumas dessas bandas se voltaram tão importantes para mim, porque o Twisted Sister lançou aquele álbum Stay Hungry. E o Stay Hungry, se vocês lembram, era a capa dele assim, e atrás era com ele pegando um osso assim grande. E eu levava na escola o vinil, não levava uma sacola, eu levava o vinil na mão. A capa do vinil na mão para a escola. Então, quando um cara vinha me tentava, eu mostrava o vinil para ele e falava... Vem. E mostrava o vinil e falava assim... Animal. Era meu jeito, encontrar meu jeito de supervivência, você tá entendendo? Rock and roll pra caralho. Em Barcelona, você tá entendendo? Então eu fui pegando uma fama, depois até me voltei líder de uma turma de caras, porque me ganhei um respeito, e já os professores se incomodaram com isso. Aí eu recebia, por exemplo, a aula de espanhol em catalão. O professor falando em catalão para falar sobre como você devia falar coisas em espanhol. Tipo, como escrever o correto espanhol, só que em catalão. Então, imagina, foi assim. Mas eu digo assim, são coisas na vida que ou você morre na praia, ou você nada. E você nadou, né? Eu quis nadar. E então foi quando consegui, depois de um monte de histórias, eu faltava só um pouco para terminar minha faculdade. E o professor, não façam isso, por favor, crianças, não façam isso, tá? Não façam o que eu fiz, mas preciso contá-lo até porque eu contei isso no meu livro.
professor que me fazia bullying, que me falava sudaca, que me expulsou 6 vezes, até às vezes erroneamente. Ele inventou de que eu tinha pichado uma coisa que eu nunca fui. Eu podia ser briguento, mas eu não era um cara malandro, nem de roubar, nem de pichar coisas, nem nada. Ele inventou de que eu tinha pichado. O meu sobrenome se chama Barão Rojo. E Barão Rojo na Espanha é uma banda famosa, que se chama Barão Rojo. A banda mais famosa de heavy metal se chama Barão Rojo. Não conheço essa banda, Também não não. sabia. A banda mais famosa dela se chama Barão Rojo. Ouvi. E é meu sobrenome, Barão Rojo. E o que aconteceu? E significa Barão Vermelho. E no Brasil. E o único maiores metaleiro que levava camisas Iron Maiden e tal era eu. E um cara, alguém colocou na sala de fotografia Iron Maiden, Barão Rojo, Twisted Sister e sei lá, Deep Purple. E o professor falou que eu tinha feito isso. Então o que aconteceu? Me expulsou. Falou para meu pai que meu cérebro é o tamanho de um macaco, assim, literalmente ele falou isso para meu pai, que era para eu me mandar para a roça, que meu cérebro não funcionava. Era assim, cara. Estou te falando, era assim. Puta merda. Isso já foi em 87. E eu fui para a escola e fui porrada no professor e falei, ninguém me expulsa, eu me expulso. E aí Você falei arrebentou ele. Bateu no professor. por isso eu digo, não façam isso, galera, por favor. Nunca. Caralho, rock and roll. Não, por favor, caralho. não façam isso nunca. Tá, por favor, não façam isso, tá? Mas com todo respeito, ele mereceu, velho. Tá escroto, velho. Não, o cara passou Escroto, velho. 2 anos me infernizando minha vida, falando, inventando histórias. E aí me expulsaram. Aí foi quando meu pai me castigou, me mandou 3 anos para uma chácara que meus pais depois já tinham, era uma chácara bem no meio do mato, assim. Fiquei 3 meses, aí comecei a meditar e falei, eu vou ser alguém importante. E aí cheguei para meu pai, conversei para meus pais que queriam ir para a Inglaterra aprender inglês. Eu te perguntar da Inglaterra, foi aí que aconteceu. Aí foi. Aí, depois de 3 meses, eu nunca usei drogas na minha vida, tá? Nunca. Nem sequer usou drogas? Nunca. Eu acho que isso me salvou. É um meio que, Acho, cara, isso é o que me salvou. Legal, né? Quase. Eu acho que isso me salvou, porque se naquela época eu tivesse usado drogas... Ia se perder. Nossa. Porque era um rebelde, né? É rebelde. Era o combustível. Era então, tipo assim, em Barcelona, que eu amo Barcelona, adoro ir pra lá e tal. Você não tem uma relação de mágoa com Barcelona por causa disso? Ao contrário, de muito amor. Amor, tesão, boas lembranças. Mas toda vez que eu lembro que passo por alguma rua, falo aqui eu briguei com tal, aqui foi no metrô com não sei o quê. E a Inglaterra? Como é que foi? E aí, a Chegou lá? Inglaterra me mandei sozinho lá. Minha irmã, ela era dançarina da Royal Academy de Ballet, que tinha sido mais nova. E ela já estava morando lá, então me aproveitei dessa situação para morar com ela. Mas eu cheguei sem saber falar nada de inglês. 0. Só que eu me propus que eu queria aprender inglês, que eu ia terminar minha faculdade que faltava. E a partir daí queria já me dedicar para a música. Então eu fiz já com esse objetivo. Na Inglaterra você enfrentou menos preconceito ou mais? Cara, os ingleses são diferentes. Eles igual que os alemães, que os franceses, e que eles são preconceituosos em certa maneira, só que eles têm seu jeito de preconceito diferente. É um preconceito velado, certo? E você também sentir, tipo, não é uma coisa que também ninguém morre por isso, vai. Entendeu? É assim. Tipo, eu não sofro com essas coisas, né? Não? Como americano, por exemplo, que o inglês tenha preconceito de mim, digo, beleza, mas também tem muita gente muito mais culta lá, e muito mais... Eu recebi preconceito do americano, não aguento. Americano não aguento, porque muitos deles não sabem nem escrever, nem falar, não estudam. Não é de que o preconceito seja bom, quero que você entenda. O que não entendo é você falar um cara, por exemplo, não, você não pode entrar aqui porque você
é latino porque você não fala inglês, por exemplo. Ué, qual é o seu problema? Os americanos não sabem nem falar, nem sabem nem de onde está o Brasil. Acham que a capital do Brasil é Buenos Aires. Não é verdade? Está entendendo o que eu quero falar? É diferente. Mas o preconceito é ruim em qualquer lugar, em qualquer lugar. Você tá entendendo? Muito ruim, seja de raça, sexo ou religião. Claro, mas eu quando fui na Inglaterra, nunca um cara me falou assim, vai lá volta para o teu país, o que você está fazendo? Nunca. Só os caras te ignoravam. Tipo, não queriam ser teu amigo. Tá entendendo? Te olhavam, às vezes falavam assim em segredo, mas e daí? Tipo... Não era uma coisa tão agressiva. Não. E aí sua vida começa a andar. Aí começa a andar minha vida. Minha vida começa a andar porque eu me formo, eu sou formado em cinema, e no mesmo tempo que no primeiro ano que começou na faculdade, porque o que aconteceu? Minha sorte foi que quando eu fiquei meio ano da faculdade, que me faltaram, na verdade, duas matérias que eu terminei de fazer. Eu fiz as duas matérias, me deram um diploma e na Inglaterra consegui entrar. Me conseguiram validar, se chama, né? Me validaram. Quando eu entro a fazer cinema, que foi no primeiro ano, eu conheço um cara daqui do Brasil, que ele era roqueiro, que tinha vontade de conhecer os caras de Sepultura, e ele que foi minha janela de entender que eu tinha finalmente conhecer alguém que era da música. Eu fui a fazer cinema não por querer ser um diretor de cinema. Eu queria entrar na música. Show business. No show business. E quem é esse cara? Cara, não está mal... como se chama ele? Esqueci agora. Nunca mais... Uma vez encontrei ele num avião. Hoje ele é diretor de uma empresa, mas inclusive de filmes, alguma coisa assim. Me encontrei ele num avião, mas não me lembro o nome dele. Mas ele que te deu a luz pra Ele que música. me deu a luz. Ele que me deu... Ele faz janela para me convencer, para encontrar os caminhos. E daí eu participei dos primeiros shows de Sepultura lá no primeiro show de Sepultura, que éramos vários caras, lá na Inglaterra, em Londres. E a partir daí, decidi montar minha empresa como muito novinho, né, cara? E aí como é que foi a ideia? Eu queria ter isso e simplesmente eu pensava que se eu criar um logo e começasse a mandar fax para todo mundo, que eu já seria empresário, né? Foi o que você fez. Foi o que eu fiz para um monte de gente. Só que a sorte esteve comigo. Aí conheci uma menina em Londres, ela se chama Katrina. Eu tinha 19 anos já. Não, peraí. Eu tinha já 20 anos. Então, eu fui a registrar minha empresa com o logo, encontrei o nome certo, tudo certo, e fui a registrar a empresa. Toblin Music International Promotions, olha isso, todo grandioso, né? Toblin Music International Promotions. Uau, né? Nome, velho. Nome grande e importante. Não, ele ainda era limited. Ainda era limited. Nossa, mano, que viagem, né? E o logo era o mundo, que eu mandei desenhar era o mundo, porque minha ideia era que eu poderia levar meu logo, minha empresa para qualquer lugar do mundo. Era ambicioso pra caralho. Eu queria levar, porque meus pais viajavam muito também, estavam já começando meu pai, por ser antropólogos, então eu pensava, bom, se um dia me encontro com meus pais, posso ir para a Espanha, posso voltar para o México e levar meu logo. Pensava, faz sentido. De sonhos, né, de criança. E eu conheci uma menina lá, que me voltei empresário. Ela se chama Katrina, e ela tem um sucesso muito grande, a banda, se chama Katrina and the Waves, aquela música Walking on Sunshine. Walking on Sunshine, wow, tan, 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 tan. E explodiu a menina.
E isso me deu link, ele me deu um pé na bunda, logicamente, eu era muito moleque, já chegou um tubarão de verdade, ficou com o negócio, mas eu tive meus contatos, né? Aham. Foi importante. Pô, tudo é de contatos, né? A vida é sobre relacionamentos, né, A vida cara? é sobre relacionamentos. A vida é sobre relacionamentos, a vida é sobre respeito, a vida é sobre amor. A música Você é é um cara amor. considerado muito leal dentro das relações, Ah, né, eu sou cara? muito, cara. Eu busco ser sincero e verdadeiro comigo mesmo e com as pessoas com as que eu estou. Não gosto de deixar cabos soltos. Quando o fã vem conversar comigo, eu gosto de falar com o fã, entender qual que é a sua dor, qual que é a sua situação. E eu acho, porque eu sou fã, né? Então, é a vida que eu acho que vivemos, é assim. Tipo, ainda me lembro de quando eu era moleque e eu correndo atrás dos meus ingressos. Então, levo muito isso em consideração. Qual foi o momento que você viu assim e falou, pô, deu certo. Tô trabalhando com essa banda, tá entrando uma grana, tá entrando uma repercussão, a gente tá fazendo muito show. Você lembra disso? Cara, a vida é feita muito de... Eu tenho, assim... É estranho falar isso, o que eu vou te falar, porque eu acho que é assim... Como eu vou explicar? Eu, Paulo, tenho uma situação dentro de mim. Eu não gosto de ficar relaxado. Eu detesto me imaginar sentado numa poltrona, ganhando dinheiro e só controlando, e com minha TV, controlando a vida em frente só da praia e isso. Detesto. Então, eu me provoco muito em situações. Então, assim, quando eu estou muito bem, eu me provoco a deixar as coisas, ou a mudar, ou inventar um novo rumo na minha vida. Você é um cara inquieto. Eu não sei se se chamaria inquieto, eu acho que é uma sensação de que eu busco muito mais que o dinheiro, a minha felicidade em me sentir útil. Eu acho que comigo mesmo, sabe? Então, assim, eu estou sempre inventando coisas. Quando eu aceitei, vocês já sabem, tem o meu canal com o Regis Tadeu. Na verdade, do Regis eu me voltei sócio dele e entrei com ele. Eu estou há 6 anos já com ele. Aceitei por isso. Quando eu fiz meu livro foi a mesma coisa. Então, o que aconteceu? Eu tive várias fases na minha vida que tem gente que falaria assim, mas você é louco? Você largou isso? Eu falei assim, mas por quê? Porque eu já não era feliz. Já tinha cumprido. Mesmo ganhando bem, pra você não é o importa. Então, eu cheguei ao meu ápice vamos falar profissional, vamos comentar assim, muito cedo, com meus 35, 36 anos. Eu já era empresário de Scorpions, por exemplo. Então, assim, eu ganhava muito dinheiro. Tinha meu próprio motoristas, alguém que pegava minha mala, fazia minha mala, tirava minha mala, me penduravam as coisas, meu segurança próprio viajando. Vivi essa vida há 7 anos. Mas aí eu me perguntei assim, cara, eu estava ficando mal, eu tenho, não sei se vocês escutaram falar, fibromialgia. Eu tenho fibromialgia, que são dores musculares, só que hoje estou ando bem, tipo, vamos falar, meu corpo está 90%. Sempre aparecem dores de repente aqui nas juntas, é uma história assim. Só que eu não sabia, ninguém falava do que era isso. E comecei a estar nesse estágio de muitas dores e depressão que eu nunca tive. Eu sempre fui um cara para cima. Queria estar sempre para cima, entendeu? E feliz, principalmente feliz. De repente eu me percebi que eu estava ganhando dinheiro, estava no topo de tudo, em shows para 40, 50 mil pessoas. E de repente me comecei a sentir-me que eu tinha 2 caminhos. Ou eu me voltava um inútil
e a lo melhor me expulsariam por inútil, ou eu ia morrer a lo melhor fazendo uma merda, tipo, a lo melhor inventando uma coisa que fosse totalmente errada, porque eu já não me sentia do jeito que precisava me sentir, útil. Então, não gosto dessa sensação de você chegar a um ponto onde você consegue o sucesso com uma banda, porque eu peguei o Scorpions quando eles estavam muito mal. E ajudei a erguer eles. Com minhas ideias, né? Não fui eu, né? Essa banda, mas eu colaborei de alguma maneira com ideias, com... Não apenas ser o outro empresário que tinha, que em paz descanse, o Peter Amin. Como é que começa essa relação com os Scorpions? Os Scorpions me buscam porque eu tinha feito já algumas bandas, como Nightwish e bandas dos 2000. O Nightwish, eu fui o primeiro produtor na América Latina que trabalhou com Nightwish. Tem outras bandas assim, como Dream Theater também foi o primeiro que fiz na América Latina, o Rammstein, tem algumas. Nossa, tem um amigo que é fãzaço de Rammstein, morou ruim, comigo. E eu sempre fui um cara muito pesquisador de música. Eu já tive gravadora, distribuidora de CD, de material fonográfico, então eu era muito inteirado dessa parada. E aí fui conhecendo essas bandas. E aí eu decidi que montava a minha gravadora junto com explorar essas bandas. Ou seja, explorar no sentido de fazer tours juntos. Eu tinha todos os meios, conhecia todos os meios de rádio, de TV. Então para mim era fácil chegar e falar, pô, toca essa banda. E se era boa, o cara tocava, a banda explodia, eu fazia turnê. Foi no caso do Nightwish, foi uma dessas bandas. E o Nightwish... Que era na época da Tarja. Da Tarja. Uhum. E aí eu fiz muito tempo com a Tarja. E uma vez, em um programa de TV, o Scorpions perguntou para a Tarja quem que era o cara que fazia que eles vinham aqui na América Latina, que eles não conseguiam emplacar de novo lá. Que depois do Rock in Rio, eles tinham vindo outra vez. E para essas bandas, o mercado sul-americano é muito importante. Era muito importante, sempre foi muito importante. Porque o público daqui é rock and roll de verdade. Olha o que o Oasis fez em Buenos Aires semana passada. O System fez no Brasil esse ano? Vou voltar, inclusive. É rock and roll pra caramba, entendeu? Então, assim, eles gostam do calor do músico, você vê aqui, entendeu? Diferente, né? É diferente, a música. Outra parada. Então, no momento que eu acredito que a Tarja fala para eles sobre mim, eles se interessam e me mandam chamar para o México. Eles vão fazer um show no México. E pagam uma passagem para mim, vou para o México. Foi muito bizarro, porque o Scorpions me convida. Foi a banda que mudou a sua vida. Que mudou minha vida, que eu era um adolescente, que tinha posters, vinil. Os Scorpions me convidam para ir ao México, tipo... meu país, em executiva. Tá me tirando. Para assistir eles. Tá bom, então eu vou, né? Só se fosse burro, né? Aí vou lá, chego lá, uma limusine me esperando. Nossa, velho. Caralho. Que? E eu cheguei ainda no dia do show, rápido, faltavam 3 horas pro show. A limusine, papá, me leva no hotel, suba no hotel, o senhor... Le espero aqui, senhor Barão. O senhor Barão vai se troca, o senhor Barão toma um banho rápido, uma suíte grande, o senhor Barão chega lá, pensando que vai ter um ingresso lá na puta que pariu. Me separaram uma fila inteira pra mim, cara. Inteira. Assim, na primeira fila era um lugar que se chama Auditório Nacional. Uma fila inteira para mim. Para minha sorte, chamei um amigo, pelo menos para não me ver ridículo. Pelo menos éramos 2 ridículos na primeira fila. Aí na frente, todo mundo atrás, cara. E eu aí na primeira fila, e os caras tocavam em frente meu. E chegava o vocalista. E eu, caraca, eu pensava em olhar para trás, era para mim. Bom, termina o show, e um monte de ingressos, sobrei com um monte, tipo assim. Sério, eles me separaram toda uma fila. Eram, sei lá, 30 ingressos, que eu levava assim, um maço de ingressos. Caralho. Sério? Assim, da primeira fila. Aí chega o tour manager, Michael, que já morreu também, paz descanse. O Michael chega um carequinha com um blazerzinho, chega lá e me busca.
Senhor Barão, me entrou um papel. Amanda está esperando você, apenas você, lá no Hotel Nico. Eu, lá no Nico, apenas ele, falei, nossa, mas o que vai acontecer agora? Não, imagina essa história, é verdade, eu te juro por Deus, aconteceu exatamente o que você está contando. Aí eu, a que horas? Vejo, agora era tipo 1 hora a mais depois, falei, beleza, fui rápido. Eu falei para meu amigo, cara, desculpa, não, você não vai poder vir. Não, imagina, vai lá. Chego e estou aí uma mesa sentada, eles me esperando, e um lugar para mim reservado do lado estava o Matias Japs, aquele que eu tirava aquela fotinho, estava aí do meu lado, na minha frente o Klaus Maia, vocalista, do outro lado aqui estava o Rudolf Schenker, e eu aí no meio dos dois, cara, e aqui o empresário. E aí, um pouco mais ali do lado, o James Cota e o Pablo, o baixista e o baterista. E eu lá no meio, cara. Ah, tá me tirando. Garçom, um tequila duplo, por favor, Dom Julio. Reposar. Eu acreditar que é verdade, né? É verdade, cara. Sério, doido. Não, doido. Até quando eu lembro... Como é que foi isso, esse papo, assim? Não, aí eu não sabia, os alemãos lá, e eu escutava eles falando um pouco em alemão, e o Klaus tentando ser simpático, e o Matias, que é super simpático também, conversando assim, ai, como foi o show, não sei o quê. E eu, posso pedir mais um tequila, por favor? Aí foi muito engraçado, porque chegou um momento assim, antes de pedir a comida, não, aí foi, vamos pedir a comida, a janta e tal. Não, e é legal, porque eles vestidos de gala, sabe? Tipo, com aquelas jaquetonas de couro, bem rock, parecia que eles iam sair do show. Não era a mesma que estavam do show. Sim. Era outra roupa preparada. Assim. Pá, com aquelas botas, tudo assim, pá. E eu aí, mano, ainda bem que fui mais ou menos bem arrumadinho, mano, ainda bem. Porque senão eu ia ser o cara, né, do chinelão aí, né? Sério. E aí, quando eles me... Isso foi que ano? Isso foi 2004. Tá. 2004 para 2005. E aí, quando estamos lá, já pedi a comida, estava chegando o garçom para a comida. Aí já fizemos pedido e tal. Aí eles me perguntaram, vem cá, você sabe por que está aqui? Eu falei, não, porque o show estava muito legal, pensei, falei, sei lá, porque deve ser simpático, sei lá, porque pensei, cara, eu não pensei, você acredita que eu não pensei porque estava aí? Que louco, né? Nossa, louco, carro, cara. Eu não sabia porque estava aí, mas eu estava aí. Falei, qualquer coisa pode acontecer, sei lá, para que eu leve eles em turnê, porque... aí me explicaram que a Tária tinha conversado, que não sei o quê, aí eles falaram assim... Queremos muito saber o que você acha da gente. Porra. Como que você acha de vocês? Não, queremos saber a verdade. O que você acha da gente? Eu sei que você já revelou vários artistas, que você ajudou vários artistas. Elas se colocaram numa posição de humildade. Sim, cara. Não acredito. Não acreditava. Aí eu pedi mais tequila, por favor. Não tem uma música do Sammy Hagar que se chama Mais Tequila? Tem uma música do Sammy Hagar. Mas você deu uma tietada nos caras? Você falou, mano, eu era fanático de vocês. Não. Você manteve a compostura ali? Não, nunca. Profissional pra caralho. Nunca, cara. Cadê essa tietada? Nunca. Até eu tenho uma história, abre esse aspas. Os Scorpion foram 2 vezes em minha casa. E uma vez, essas que foram em casa, na segunda vez que eles foram lá onde moro, meu condomínio em Curitiba, eles chegaram a entrar com as limusinas. Nossa, foi um escândalo, porque eu também, fala aí, né? O produtor também, né? Podia ter pensado um pouco. Chegou no condomínio com os batedores dentro do condomínio. Imagina, então, 5 carros, que cada um anda no seu carro, e todos os vizinhos saíram, né? Pra ver, imagina, batedor com os 5 carros. Aí, e quando eles entram em casa, estamos jogando sinuca e tal, eles viram que eu tinha uma foto com eles. E eu nunca tinha pedido uma foto com eles. Todas as fotos que eu tenho com o Scorpion, que tem uma porrada, são fotos que sempre teve gente que tirava. Porque você nunca tietou. Eu nunca pedi para eles uma foto. Eu trabalhando anos com eles, eu nunca pedi uma foto. Sempre era alguém que falava, tira uma foto e me mandava.
e tirar uma foto e me mandava. Até fotos deles que eles tiravam e me mandavam. Eu nunca pedi. E o Klaus um dia me perguntou, mas você não gosta da gente? Aí eu falei, vem cá, Klaus, vem cá. Ali E você abri- contou pro cara. Aí abri, e eu tenho um negócio de memorabilia que tenho de moleque ainda, de ingressos, e eu mostrei meu ingresso do show, mostrei as Nossa, fotos, cara, que ele chorou. Chorou? Nossa, Chorou. Caralho, velho. Até eu Mostrei, tô chorando aqui. Caralho, velho. Eu abri, mostrei o ticket plastificado, eu tinha o ticket assim com plastificado, Os caras achavam que você era só um profissional. e as minhas fotinhas tiradas de camarinha. Nossa, velho. Aí já era. Ganhou. Aí os caras, aí o Klaus me abraçou, chorou, falou, nossa, eu não sabia que você gostava da gente. Eu disse, pois é, falei, vocês fizeram minha realidade, minha vida, um sonho que se voltasse realidade. Eu falei, eu sempre acreditei nos sonhos. E, bom, esse já passei, né, eu pulei, que são muitas coisas na vida, cara. Bora. Não, cara, mas assim, nessa conversa que eles pediram pra você falar, o que você acha da gente? O que você falou? Aí eu falei, aí eu pedi de novo aquele tequila, por favor, quase pedi, Rafa, por favor. Deu o shot e falei, aí eu tenho que ser eu, né? Eu falei, cara, eu acho que, eu lembro exatamente as palavras, eu falei assim, eu acho que Scorpions tem que ser Scorpions. E eles falaram, what do you mean with this? O que significa, o que você falar com isso? Para mim, Scorpions tem que ser guitarra, riff, refrão, e aqueles movimentos de vocês não necessitam ter teclado. Todas essas musiquinhas de teclado. Eu concordo totalmente Isso com você. não tem nada a ver com a Meu banda. farofa, né? Concordo. Falei, eu acho que Scorpions é igual como AC/DC. Falei, o fã de Scorpions, que é isso, Scorpions? Balada, tudo bem, tem que ter balada, mas tecladinho. E essas roupas, sintetizador, aquelas roupas medias estranhas, falei assim, não tem nada a ver, vocês são rock and roll. E eu falei na época, e o rock and roll está voltando com muita força. Estou falando isso em 2004. Tá? Então, assim, o rock, eles sempre quiseram matar o rock and roll. Desde quando Chuck Berry e o Elvis Presley inventaram o rock and roll, mataram o rock and roll. Sempre quiseram matar o rock and roll, tá entendendo? E, cara, nessa época você já morava aqui. Você veio Eu já morava. Como é que foi? Como que o Brasil apareceu na sua vida? Porque eu casei com uma brasileira e eu tinha prometido que quando minha filha... Um dia eu moraria no Brasil. Inglaterra. Eu morei aqui com uma tour. Eu estava em uma tour com Rick Wakeman. E aí ficamos dias de férias com um amigo meu e conheci. E aqui, então, o que aconteceu? Engravidamos e aí eu cheguei e pensei que era o momento. E naquela época eu já tinha feito shows com Angra lá no México. Então aí eu me volto muito amigo de André Matos na época. E aí eu vim aqui, foi o cara, vamos falar, que me abriu. Mesmo que eu vinha fazer shows no Brasil, mas eu não conhecia. Sim, mas eu não. Mas sabe como que é? Você vendo o show, você vem, conhece algumas pessoas. Fica no hotel. Fica no hotel. Tipo, você não conhece o underground, não conhece as lojas, não conhece os caras, não conhece vocês, não conhece o cara do bar, não conhece o músico que é amigo de outro músico, entendeu? Claro. E foi André Matos, primeiro que me levou no manifesto, foi André Matos que me apresentou os caras da Road Crew, o cara que me apresentou. O Silvano do Manifesto, que hoje é um dos meus melhores amigos, entende? Que foi o cara que me apresentou os caras do Dr. Sim, foi o cara que, entendeu? Que você conhece depois o Pete Passarel, depois você conhece o irmão dele, aí você começa a sair com os caras. Eu fiquei 15 dias na casa do André. O André Matos foi o seu grande guia turístico aqui Foi no meu Brasil. guia turístico do rock aqui. Aí eu fui conhecer a galeria do rock. Você veio pra São Paulo, especificamente. Não, eu vim para Curitiba. Só que o André me pediu... Quando eu me mudei justamente em 99 para 2000. Poucos dias antes do Natal. E aí, já em janeiro, eu vim a passar uns dias aqui com o André. Uns dias aqui em São Paulo e fiquei 15 dias no apartamento dele. Aí a gente saía, né, no rolê e tal, conhecendo a galera.
O André acabava de sair do Angra, eu soube disso quando eu cheguei aqui. Tava já no Xamã ali. Não, nós montamos um Xamã com ele. Você que Eu fui o empresário do Xamã, fui o primeiro empresário do Xamã. Cara, a gente recebeu aqui Meu Jesus, o Hugo e o Luiz Mariucci. e o- Puta, dois caras Eles são sensacionais. muito engraçados também. O Luiz é Muito. engraçado pra cá. Fenomenais. Dois músicos assim, de sim. primeira prateleira. Eu tava falando pra eles, porque eu me lembro quando o Xamã foi lançado, eu comprei o disco Ritual O do Ritual. Xamã. Nossa. Bom, a ideia do Ritual Life, a ideia do Ritual Life foi minha. Isso aconteceu vindo de Belo Horizonte para, vemos um ônibus. E olha como são as histórias da vida, porque não sabe, que não conhece, a maioria aqui possivelmente não é roqueiro, sei lá. Eu sou empresário hoje de uma banda que se chama Angra, e que é uma das bandas mais emblemáticas do O pessoal É, conhece. do Brasil, ao lado de Sepultura. E para você ter uma ideia como é engraçada a vida, a ideia minha de criar o Ritual Life foi porque eu falei para os caras, falei assim, ei, no ônibus, tive uma ideia, vamos fazer, temos que gravar um DVD. E eu falei, André, chamei todos, estavam dormindo, os caras acordei, me deu um insight Teve como a esse. ideia na hora. Na hora. Sempre me acontecem essas loucuras. Tanto que os caras, quando eu falo no Angra, tive uma ideia, todo mundo treme. Não dá tempo de anotar, né? Não dá, tem um caderneta no... E aí eu falei para os caras, tem uma ideia. Acabamos de lançar o Ritual. Acabamos de lançar o Ritual, já de repente falei, temos que sair. Falei, cara, olha com as coisas loucas. Eu falei assim, as pessoas têm que saber quem que fez, quem cantou Carry On, quem que fez Carry On. Porque na época o Angra acabava de sair, estava saindo também com o Rebirth. Sim. E então, Com o Edu. com o Edu já estavam, tipo, e todo mundo falando, então você criou uma rivalidade aí no meio. Então eu falei assim, cara, temos que sair. E o Xamã estava indo muito bem tinha a música na novela e tal. Sim. E aí imaginei, falei, eu acabava de ver um DVD do Motley Crue, onde o Tommy Lee estava na bateria, que ele girava. Tommy Lee, ex-marido da Pamela Da Pamela Anderson, que aliás conhecia a Pamela Anderson. Conheceu. Tive uma festa com ela. E do caralho, velho. Esse solo é histórico, velho. Então esse solo que ele está girando. Então eu pensei, e se a gente colocasse uma bateria que subisse assim alto? Porque não tinha uma tecnologia para fazer girar. Mas se a bateria subisse e colocamos pirotecnia e a gente faz e toda essa loucura. Cara, eu lembro que o Ricardo e o Luiz falaram, cara, você já está viajando. Não, peraí. Falei, não. Eu quero fazer essa porra, tem que acontecer essa porra, tem que acontecer. E eu coloquei o foco, vamos fazer. Cara, e o André entrou na minha e entramos. Convidamos os caras do Halloween, aceitaram. O Tobias Sami do Avantage aceitou. Cara, e assim fizemos o DVD pouco tempo depois que tinha sido lançado o Rito. Cara, e como é que foi pra você a perda do André? Muito dolorida, né? Onde você tava, Eu estava em São Paulo, volto a falar, eu moro em Curitiba. O que aconteceu? Eu ia, aquele dia, jantar com o André. E minha janta, eu já falei em uma entrevista isso, minha janta era para falar com o André sobre ele voltar no Angra, fazer uma tour com o Angra. Caralho, velho. E ele tinha me falado que se o Kiko participava, ele queria conversar. Nossa, velho. Depois de muito tempo. E aquele dia, eu lá estava almoçando, me lembro, estava na frangaria lá na Vila Olímpia. Era meio-dia, estava com um amigo, com o Orlando, que eu fiz uma série de TV que se chama Os Garimpeiros do Rock. Globoplay, né? Aí na Globoplay está, e eu estava conversando com ele. Estávamos lá, e acaba de me sentar aí me ligou o Royzi.
O Roy Z, quem não conhece, o produtor que foi do Bruce Dickinson, que foi guitarrista, que compôs vários álbuns do Bruce Dickinson, foi do Judas Priest e tal, ele me ligou e me fala, Barão, o André morreu. Como? Com o André Matos? Não. Falei, eu vou jantar hoje com ele. Não, ele morreu, cara. Acabei de falar com o Luiz. Qual Luiz? Luiz Mariucci? Sim, o Luiz, acabei de falar, era meio-dia. Não, mentira. Eu vou... O que aconteceu? Eu tinha na noite... Acho que é a primeira vez que eu vou falar... Não, já falei isso. Na noite, a ex-mulher do André tinha me mandado uma mensagem. Eu estava aquele dia no manifesto na noite. Foi no manifesto. E não gosto de ficar até tarde. Uhum. Tipo, máximo me mandou 1h da manhã. Quero sair em casa. Eu gosto muito do dia. Uhum. E aquele dia, eu não estava legal. Sabe quando você está meio deprê e tal? E aquele dia eu fiquei conversando com o Silvano. Um tempão. Das 2h30 da manhã. E entrou uma mensagem da ex, na época era a mulher do André, e me fala, Barão, porque será que não posso substituir amanhã na reunião o André? Eu falei, não. Falei, você pode vir na reunião com ele. Tipo, falei uma coisa assim. Ele falou, não, porque... E aí, daqui uns 15, 20 minutos, eu falo, não, porque... o André não está passando muito bem e tal. Eu falei, caracas. Falei, não, vamos esperar que amanhã ele vai estar bem já. Sim, ele vai estar bem. Você não tinha notado nada? Não, nada, porque foi por mensagem de WhatsApp. Mas vocês não se falavam antes? Não, porque eu tinha combinado com o André isso. Aqui, até vou... Acho que nunca mostrei para ninguém, mas já que estamos... Porque é fácil falar, né? Ai, como se chamava a mulher do André? Vamos ver, enquanto eu vou... E aí, aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí. Só para você ver que hora da manhã aqui. Só para você ver aí. Que diz? São 3 e... Vou agilizar ele, não fala? Caraca, velho. Marina. Cara, Eu não quero nem ler isso, assim, pra não fazer sensacionalismo e tal. Não, vou nem por ler favor, isso. não quero. Mas assim, deu até 3h11 da manhã. um arrepiozinho, cara. Foda. Então, até quis guardar isso, porque tem muita gente que gosta de falar, né? Não, isso é mentira, não sei o quê. E vou aqui, a 1h primeiro eu digo, será legal você ter aqui esse encontro. Então, não se trata de sensacionalismo, sim, de falar a verdade, né? Sim. Senão eu falo assim, não quero ler detalhes ali pra não... Mas assim, um ataque cardíaco, né, cara? Então, assim... Coisa... Eu fiquei muito... Né, quando eu soube dessa situação, assim... Foi muito foda, assim, né, a sensação, né? Porque eu não via André há um tempo. E eu fui... O que aconteceu? Uma semana antes, o André tocou em Blumenau. Lembrando que eu moro em Curitiba. E aí... Eu fui assistir esse show porque meu amigo, o próprio amigo com que estava, Orlandinho, que estava comendo, que ia almoçar aquele dia, me falou. Falou assim, cara, vamos lá, você faz tempo que não vem André, vai lá dar um abraço nele. E fui. Não se preocupa, eu te levo lá no carro, fomos lá. E eu me encontrei com o André, chega de surpresa, o André nos abraçamos, tem até uma foto eu com ele, abraçando-nos aí. E aí, aquele show, ele me falou, fica aqui no palco, cara. Entramos até o palco abraçados, os dois, tipo, na hora que o artista vai saindo, que é o momento... Aí ele tinha o telão. E no telão, ficamos do lado um do outro, abraçados, aí ele me falou, olha aí. E ele aparece uma frase que, nossa, tá dá vontade de chorar. Ele diz assim,
É alguma coisa assim, tá? O dia que eu morra, eles têm em frente, tipo, olhando na montanha, ele fala, o dia que eu morra, sim, ele comenta alguma coisa sobre a morte. E aí eu falei assim, eu abracei ele e falei assim, é o momento, né, da volta de você com Angra, meu amigo. Ali no palco. Aí, é o momento. E ele falou, é o momento. O Kiko vai estar, o Kiko já está pronto para fazer isso. Então, ele falou, vamos sim. Quando saiu do palco, terminou o show, estava muito cansado e tal. Voltei a falar com ele e falei, então vamos almoçar. Eu vou estar em São Paulo próxima semana, jantamos, almoçamos, vamos jantar. Bom, você viu, está confirmado aqui, não é verdade? Sim. É? Então ele morreu no dia que ia acontecer isso. Então, assim, são coisas da vida, né, que não dá para entender. Uma pena que o André tenha sido dessa maneira. Jovem. E o primeiro cara que eu liguei foi o Rafael. E o Rafael chorava. Rafael Bittencourt. Liguei para o Rafael. O primeiro cara que eu liguei para contar foi o Rafael. E aí? Nossa, ficou até assim, bolso, cara. O Rafael chorava, gritava, pô. Porque dias antes, um mês antes, eu tinha falado com... estávamos em uma reunião, Felipe, Andrioli e eu, e o Rafael, numa padaria, e falamos para ele, cara, já é momento de vocês se aproximar, né? E aí ele conta, depois eu me encontrei com o André há uns 15 dias atrás, no aeroporto, só que parece que ele estava perdendo um voo, alguma coisa assim, e eu não tive coragem de falar com ele, não. E nós andamos apoiando, pois, cara, tem que falar. Tipo... São histórias, cara, é muito complexo de explicar essas coisas, porque as pessoas, cada um tem sua mente, sua cabeça, cada um acha suas verdades. Não é fácil gerir banda, né, cara? Não é fácil. Cada um tem suas ideias, fã tem suas ideias, os fãs adoram inflamar. Você vai ver aqui, depois várias pessoas vão falar, isso é mentira, o Barão falando isso. Não, você viu aqui. Tá comprovado aqui. Claro. Entendeu? Então, isso realmente acontece. É como uma família, parece, né? São igual que família, você cria laços de por vida. Ou seja, é que as pessoas não entendem que quando você cria um álbum, a gente cria um filho, está gerando um filho. Gera um filho, literalmente está gerando um filho. E ele tem uma ligação com você, esse álbum, para a vida toda. Não à toa que você tem um código que te une a esse álbum. Eu mesmo tenho vários álbuns, inclusive de várias das bandas que eu empresariei, que eu fui produtor executivo, que eu investi, que está ligado comigo por vida. Que eu vou receber meus royalties, que eu recebo meus royalties, que eu recebo minha parte e me corresponde. Está ligado por mim por toda a vida. E esses músicos estão ligados a vida toda. Elas querem ou não querem. Está entendendo? Então, por exemplo, vou por um exemplo, com perdão do Rodolfo, do Raimundos, tá? O Rodolfo não quer mais tocar as músicas do Raimundos, mas ele vai estar ligado a vida toda, porque ele recebe os royalties do Raimundos. Entendeu? Ele vai estar ligado a essas vidas. Ele pode não querer... dele, né? A voz dele está aí, as composições dele estão aí, e os royalties são entregues para ele. Ou seja, deve... Recebe. Ele recebe, a menos que ele queira dar esse dinheiro para uma caridade, o que seja, mas vai estar ligado a vida toda. Uhum. Porque foi gerado. Entendeu? É igual, vamos por um exemplo errado, vamos falar. Você gera um filho com, sei lá, com uma garota ou garoto de programa, você não quer ter esse filho. Ou você naquela época tem um filho. O filho está aí. É teu DNA, tipo... Importa-se. Não importa. Você entendendo o que eu quero falar? Eu acho, claro. Não importa. Se depois você brigou, não brigou, se você separou, não se separou. O filho tá ali, irmão. Ele está aí, ele é gerado, ele tem um código, que fica, teu DNA está aí. Foda, né? Foda pra Quando você fica pensando nessas coisas. Então essa ligação que fica com a música é muito profunda com todos que vivem música, porque é emoção. Eu tenho muito respeito por cada fã, por cada pessoa que compra um ingresso, por aquilo que parece. Eu sei que às vezes tem alguns noias, claro que sempre tem noia, sempre tem o mau caráter por aí, mas quando você
trata do sonho de outra pessoa, você tem que ter muita consciência, muita inteligência emocional para você entender que uma mudança, uma comunicação errada, uma situação pode causar mudanças em pessoas. Que você atinge o mais profundo dessas pessoas. Cara, conte uma coisa pra mim. Como que você conheceu o Regis? Ora, você passou me tirou do céu aí, me colocou aí, quase no inferno. Não, é engraçado porque... É uma dupla. Uma belíssima dupla. O Regis e eu temos um relacionamento muito bom como amigos hoje, mas eu reconheço que na época de antes eu detestava o Regis. Porque ele era um cara muito ácido. Antes de conhecer ele, assim, tipo, eu conhecia de oi, beleza? Beleza. Uhum. Oi, beleza? Beleza. E, tipo, mais beleza possível de longe, né? Então, assim, quase era... Entendeu? Menos palavras possíveis. Porque eu detestava ele, porque eu pensava, puta, que esse cara aqui é, meu? O que você acha? Que vai destruindo o artista. Fala como... Eu me lembrava como o Ave César, né? Vive, morre, sabe? Eu ficava com raiva dele. E quando eu lancei meu livro, Rock On My Dreams, que, aliás, se chama Rock On My Dreams, que significa indo atrás de teus sonhos, roqueando atrás de teus sonhos, que nunca deixe de sonhar, porque eles se realizam. Mais tarde ou mais cedo, se você acredita neles. Será que o dia o Dave Grohl vai cantar no meu casamento aí, cara? Sonhe, sonhe e coloca um pouquinho de grana, que quem sabe. Existe almoço Claro, também, grátis. pô, também não pode sonhar também sem dar uma ajuda, né? Não existe almoço grátis, né? Maluco? Uma graninha ali, uns dólares ajuda. E o Regis, cara, me entrevistou. Aí o que aconteceu? A minha assessora na época, que era a Damares, que aliás, uma pessoa que eu amo de coração, é como se fosse uma filha minha, Damares. Hoje é a diretora do Bangers, do Festival Bangers, e ela começou comigo lá quando ela era muito jovem. Trabalhou 10 anos comigo. E ela me conseguiu uma entrevista com o Regis. Eu estava lançando o livro e eu estava pé da vida com o cara. Eu falei, é a minha grande oportunidade de... Tá no meio. Cara a cara, falei. E aí que isso aconteceu, o cara chegou e o Regis é muito carismático e muito profissional, cara. Tipo assim, ele sabia tudo. E ele começou a entrevista de um jeito que ele sabia tudo sobre mim. E por isso, e a entrevista passou de mais 1h30. E de repente estávamos já aqui felizes os dois. E quando o cara saiu... Cara de coco. Sério, e na hora que o cara saiu, eu fiquei puto da vida. Falei assim, eu não falei nada pra esse cara. Ainda fiquei abraçando ele, falando que a ver se um dia saímos a tomar umas. Não acreditava, cara. Sabe quando ele sai? E depois de uns 10 minutos, eu estou lá pensando e falei, não pode ser, cara. Não falei nada pra esse cara. Na entrevista você viu um cara diferente do que você via? Sim, muito profissional, muito sabia de tudo, sabia de todas as coisas. E me quebrou completamente todo o meu sketch do que eu pensava. Tipo, e ele sendo muito natural. Muito natural, assim, sem fingir, sem nada, sem tentar me agradar nada. Simplesmente sendo o jornalista que ele é. Quando ele tem esse conhecimento, ninguém bate nele no conhecimento que tem, cara. Sério. Pode você não gostar dele em suas opiniões que são fortes, mas... Eu mesmo, muitas vezes, não concordo. Discorda pra caramba. Discordo pra caramba. Bom, isso está claro nas lives que eu faço. Sim. Mas não dá para discutir o conhecimento que esse cara tem. Não dá para discutir o cérebro que ele tem de guardar as coisas, datas, anos, nomes dos músicos, todo esse álbum, de todos os estilos de música. Sim. Imbatível. Impressionante, cara. Impressionante. Então, o que aconteceu? Em aquele momento, você foi, perdi a chance de ter xingado o cara. Tudo bem, vida que vai. 2 dias depois eu viajei para Espanha. Estava em Barcelona justamente, curtindo Barcelona. Estava tomando uma sangria, me lembro um copão daqueles 1 litro. Andando lá em Barcelona. Calor na sangria, na Ramblas. Você conhece Barcelona? Não conheço, mas a sangria eu conheço. Nas Ramblas de Barcelona, eu andando com minha sangria. Toca meu telefone. Eu já estava meio assim, meio alegre. E aí, toca meu telefone.
atendo, e o Regis, pô, Barão, queria falar que, pô, nossa entrevista, aquela que fizemos, eu falo, entrevista, não me lembrava, cara, porque tinha acontecido já um tempinho, uma semana, ela já bateu dos 100 mil e tal, e me fiquei surpreso, eu falei assim, de que você, como deu certo, você não gostaria de conversar comigo sobre alguma coisa que a gente faça juntos? E eu falei, Regis, tô meio mamado, pode me ligar daqui umas horas? Tô meio mamado. Tipo, deixa eu pensar se é verdade ou é mentira. Deixa eu ficar sóbrio primeiro, depois a gente fala. Aí no dia seguinte, voltamos a falar e não me pareceu louco não o que estava falando. Falou, pô, podemos criar alguma ideia juntos, de tal. E aí ele me deu muita liberdade de pensar ideias, sabe? Assim, criamos um quadro primeiro que era Por Dentro, com Paulo Barão, que era, eles iam nos bastidores comigo, e o Regis me ia me acompanhando e eu mostrando todos os bastidores. Então, todos os problemas, xingamento, brabo, problemas, tal, público, todas as histórias. E o quadro deu muito certo. E até que se criou a ideia de debate, que foi muito legal. Estou há 5, 6 anos já hoje com ele, que foi muito legal porque é o seguinte, é o contraponto, né? E o Regis e eu trazemos a ideia aí de que discutir ou discordar não é um problema. É isso, cara. Esse é o grande mensagem. São dois apaixonados por música. Sim, e cara, você discordar de uma pessoa do ponto de vista, não tem nenhum problema. Hoje as pessoas que levaram que todo mundo tem que pensar igual que o outro, todo mundo tem que ser o amarelo ou o vermelho, todo mundo tem que ser um jeito ou de outro, se vestir todo mundo. Não é verdade isso, cara. O mais bonito do ser humano é ser diferentes. Sem dúvida. Eu acho que é isso que é legal, sabe? Então, assim, uma coisa que eu gosto, por exemplo, no Angra, é essa diversidade de raças que temos, de pessoas que moramos em diferentes lugares, com diferentes pensamentos. Isso enriquece o ser humano. Concorda? Concordo. Não é isso, cara. Então, eu acho que o sucesso que nos encontramos, ao menos, a mensagem foi: discuta, converse, e vai dormir tranquilo, não tem problema. E você pega o que você quiser pra você. Eu já aprendi muito com o Regis. Eu digo, sinceramente, aprendi pra caramba com o Regis. Espero que ele tenha aprendido alguma coisa de mim. Ele falar que não, mas certeza que sim. Ô Barão, como que você avalia o cenário do rock brasileiro atual, assim? Porque a gente já, pelo menos eu e o Rodolfo, nós somos uma geração dos anos 2000 ali, que viveu muito a MTV, que viu muita coisa diferente acontecendo, a MTV mostrando pra nós as bandas na escola e tudo mais. Tinha uma curadoria, né? A tal da curadoria que hoje faz falta, que vocês cumprem bem esse papel, por exemplo, na internet. Mas como que você avalia o cenário atual do rock? O rock morreu no Brasil ou ele ainda tá bem forte? Tá bem... Não, eu acho que o rock é assim, a música rock tá excelente, é só você ir escutando algumas bandas que tem músicas muito boas. Qual que é o diferencial de antes? Você falou uma coisa, vocês tinham MTV. Nós tínhamos MTV. A MTV foi uma formadora de opinião muito grande para gerações onde o que acontece? É muito diferente você pegar o celular e ficar mexendo no celular e parando 30 segundos e você achar que te gostou essa música e não. E você descarta. É muito diferente você escutar aqui, a você parar na TV, olhar e que esse clipe te cautive. É bem diferente. Muito diferente. Muito, cara. Você entendendo? Você presta uma atenção que ela vai dirigida para isso. Aqui não vai dirigida. Ela é um monte de situações diferentes que elas vão. Você não dirige a tua atenção para esse produto. Então, o que acontece? Os produtos, cada vez está mais difícil ele fique assimilado para o ser humano. Por exemplo, se vocês percebem, o que faz os meios de comunicação hoje? Eles todos os dias buscam uma bomba jornalística. Pode ser a pior. Por exemplo, sei lá, o Trump fala para uma mulher, você é uma porca, como falou recentemente. Pronto, saem todos os machetes. Amanhã já buscam qual é a outra. Então já não importa o que ele falou. Exatamente. Já importa o que o outro falou. Está entendendo? E um dia morre um artista
E todo mundo estamos de luto. Pô, morreu o artista. Todo mundo posta a foto. Oh, no dia seguinte já é outra coisa. Ah, já saiu o lançamento, por exemplo, morreu, vamos supor, morreu Eddie Van Halen. Pô, todos estamos mortos. Mas no dia seguinte o AC/DC anuncia que vai ser em turnê. Estávamos todos de preto, chorando. No dia seguinte já estamos todos, cabeça, AC/DC, já muda. Então nosso cérebro se está voltando uma situação que ela se voltou momentânea e ele não está assimilando. Por isso eu recomendo uma situação que é volte a comprar vinil, pega o vinil, você deu tempo de escutar um vinil, porque daí você pega, se você gosta de um vinho, uma cerveja, pega o vinil, escuta. Apreciar a música. Apreciar a música. A música virou uma trilha sonora, né? Descartável. Descartável. Vou treinar, vou pôr uma musiquinha. Exatamente. Vou fazer comida, vou pôr uma musiquinha. E aí todo mundo buscamos sua playlist, trazer uma playlist só para aquele momento. Então você deixa de apreciar. Eu acho que assim, na vida, é igual. Por exemplo, eu tenho moto. Mas se eu uso minha moto para ir me distrair, minha moto. Eu pego minha moto para pegar uma viagem, sair, passar e olhar o campo. Eu não quero pegar a moto para ir em toda velocidade para chegar mais rápido ao próximo ponto. É desfrutar. Eu quero desfrutar. Quero escutar minha música, quero curtir. Então é um exercício que eu me provoco. Se você não se provoca isso, você vai perder sensibilidade em tudo o que acontece. Você vai perder a sensibilidade. E eu te digo, sinceramente, você tem que ter a sensibilidade de você se sentar a conversar com teu avô e ter a possibilidade e paciência para escutá-la falar, para esperar que ela demore, sei lá, 3 horas para fazer uma porra de um pão de queijo. Mas tem que ter essa paciência, porque é um exercício também para você. Você entendendo? Quando eu digo porra do pão de queijo, é exatamente isso. Às vezes você pode ficar estressado porque ela demora 3 horas para fazer um pão de queijo, mas aquele pão de queijo ele está fazendo com o maior amor, com a maior sensibilidade para te entregar. Então, se a gente não passa a curtir esses momentos, você vai perder aquele momento de você ir com teu amigo, a simplesmente sentar em um bar, tomar uma cerveja, para falar de qualquer merda que seja possível. Fala. Aquele momento de você sair a namorar, beijar, abraçar, é o momento de você pegar e ir conversar com teu irmão. Conversa com teu irmão ou tua irmã. Porque a gente está perdendo essa sensibilidade. A gente está vivendo em uma velocidade atroz, gigante, que Você mesmo falou isso quando chegou na hora que você me viu hoje. Você falou, caramba, cara, tá foda, minha vida tá um... Está um desastre, então eu não quero isso, sabe? Então assim, o que eu estou fazendo? Outro dia, eu tenho um apartamento na praia em Balneário Camboriú. Eu pego minha moto e vou, às vezes fujo para lá, só para ficar um momento na praia. Eu pegar só ir na estrada e ficar na praia lá. Dá uma respirada. Aliviar, sentir o pé. Sabe aquela... Ir a uma feirinha. Você sentir ninguém, cara. Ser simplesmente mais um na vida. Porque todos nós temos esse problema. Hoje não é só o mais rico nem o mais pobre. Todos passamos esses problemas. Estamos perdendo a sensibilidade do ser humano. E a sensibilidade de perder a apreciar. Isso pode ser o mais triste que podemos voltar em nossa vida. O mundo passa muito rápido, cara. O Paulo, uma pergunta que a gente pode fazer é o seguinte: um cara que viveu tanto as entranhas do rock mundial e tudo mais, a gente sabe que, você falou, pô, nunca usei droga, mas a gente sabe que o uso da droga dentro do mundo do rock é uma coisa assim... Comum. As bandas, os grandes artistas, muitos morreram por consequência do uso de droga, etc. E também tem, além do uso de droga, toda aquela cena que a gente fala de sexo, drogas e rock and roll, a coisa do artística no sentido mais da ostentação, mas não falo da ostentar a grana, mas o estilo de vida, essa coisa do... Como que é? O que é verdade e o que é mentira sobre as entranhas desse showbiz, assim? O quanto os caras se perdem para essa vida... O quanto isso faz parte e é importante ter. Qual que é a tua visão de ter trabalhado tantos anos com isso sobre esse lado do rock? Cara, eu acho que isso foram fases, né? Assim, por exemplo, quando eu olho um filme ou
ou um videoclipe, vamos falar de bandas dos anos 70, eu vejo assim, o Led Zeppelin, olho, sei lá, qualquer banda dos anos 70, com aquelas roupas e um monte de meninas bonitas, e os cabelões dos caras também, e mesmo todos usando drogas, maconha, o que seja, não vou mentir que não me dá vontade de ter nascido nos anos 70 e falar, puta, que deve ter sido legal, porra, tá tudo isso. Mas quando eu levo isso pra minha vida, depois assim, como empresário, depois nos anos já 90, 2000, agora já em todo o que eu dou graças a Deus nunca ter usado drogas. E eu não sei drogas porque eu entendi que eu era tão intenso que se eu pegasse drogas para mim, eu tinha medo de que eles me afetassem e eu amo tanto a música, o meu trabalho, do que eu faço. Sou tão feliz não vivo te falando que não estava falando que eu me provoco para ir mudando, tal. Por exemplo, eu me demiti nos Scorpions, porque já não sentia, então eu me demiti. Eu cheguei para os caras, pô, cara, sinto muito, tenho que me sair dos Scorpions. Ninguém me mandou embora. Eu me demiti. Quando eu senti necessidade de sair, porque eu não podia mais aportar. Mas é uma provocação. Mas uma provocação de saúde. Porque eu acho que a saúde está para mim em primeiro lugar. Então, a minha saúde mental e de lo que eu amo me fez preservar. Possivelmente por isso que não fiz tantas merdas como outras pessoas. Agora, eu não julguei nunca as pessoas também que foram assim. Simplesmente sabia escolher. Então, por exemplo, eu já tive dentro de banda que eu trabalhei, gente que usava cocaína, gente que usava heroína, gente que usava maconha. Só que eu deixava bem claro. Eu não falava, por exemplo, fulano, não quero ver você fumando. Não, eu falava publicamente assim, pessoal, eu não quero ver ninguém perto de mim usando drogas. O que vocês fazem em casa, o que vocês fazem em outros lugares, não quero. Mas aqui é profissional. Aqui não quero. Então as pessoas foram me conhecendo desse jeito e me respeitaram muito. Eu sabia que um tinha feito, me fazia de bobo, enquanto não afetasse o ambiente de trabalho. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa que eu levei, mas eu vi muita gente padecendo e indo para o saco por isso. Mas o álcool também é uma droga, né? Claro. Legal. Gozíssimo. Entendeu? E legal. Então, assim, o açúcar também é. O café também é. Você entendendo? Então, assim, eu acho que na vida o sexo também é. Então, assim, você tem que ter um balanço na vida. Equilíbrio. De um equilíbrio. Então, assim, por que digo até o sexo? Porque pode ter o cara não pode usar drogas, mas pode ter uma tara louca por em cada lugar pegar uma mulher ou um homem. Uhum. E isso pode trazer tantos problemas como a droga. Claro. Com certeza. Você entendendo? Com certeza. Você entendendo? Qualquer tipo de vício é problemático, cara. Exatamente. Então, assim, eu acredito que eu acho que eu como produtor, eu como empresário, aprendi que eu sou um psicólogo também. Então, sou um psicólogo do show business. Acaba gerindo pessoas, né? Porque eu giro, a quantidade de pessoas que eu giro todos os dias da minha vida, você não faz ideia. E que qualquer situação que eu organizo, ela está pensando que isso aqui vai afetar milhares e até milhões de pessoas. Decisões. Então ela precisa estar muito bem, teu cérebro tem que estar muito bem equilibrado para tomar uma decisão. Eu preciso estar em um estado assim de concentração constante no meu trabalho e não significa que eu não tenha feito merda. Já me aconteceu de por ter tomado uma decisão a precipitar correndo, qualquer coisa, já me aconteceu. Já me aconteceu justamente por ter bebido demais. Eu, de repente, um dia decidi fazer um post que não devia ter feito. Já me aconteceu. Entendeu? Então, eu sei as coisas que eu acho que isso é um amadurecimento que o ser humano tem que ter de como faz as coisas. Então, assim, hoje eu enxergo assim, o artista dessa época, ele está muito mais atento a não passar por isso.
Eu acho que hoje ele está mais atento. Só que ao mesmo tempo ele está viciado nesta coisa. No celular. E esse é um vício também. Então você encontra muitas vezes o cara que está tomando uma reunião com você e ele está aí. Está entendendo? Ou ele está viciado em que vão falar. O que diz, os comentários. Sabe? O que vão falar de mim, o que não vão falar. Cara, assim, eu vim aqui, ó, aqui. Você tome sua conclusão, pensa no que você quiser de mim. É sua opinião. Sem dúvida, foda-se. Foda-se, entendeu? Assim, tipo assim, com o máximo respeito, tá? Foda-se. Tipo, você pode pensar no que você achar, tipo, que eu não vou mudar, não vou trocar e estar pensando. Esse sou eu. É lógico, a gente tá entendendo? Dá o que a gente tem, mano. Então, assim, um dia alguém me falou assim, você sempre vai ser estrangeiro em todos os lugares que você vai. Eu não falo espanhol direto, porque eu tenho um sotaque hoje brasileiro. Quando vou no México, falo como espanhol no espanhol, porque tenho meu acento espanhol. Quando vou na Espanha, tenho meu acento mexicano. Quando falo em inglês, tenho um acento da porra que não é de ninguém. Então, cara, eu sou estrangeiro em todo lugar. Então, pronto, esse é o meu DNA. Sou eu. É isso. E você tem que se aceitar. Tem que se aceitar. Tem que se gostar, tem que se amar. O Paulo, Fica mais leve. você, dentro todo esse trampo aí, você já viu alguma coisa muito grandiosa de alguma banda nascer no estúdio ali na sua frente? Quais são os exemplos? Uma música. Muitos exemplos, cara. Muita coisa. E eu me sinto sempre muito orgulhoso. Eu já saí chorando. Eu sou muito sensível. Então, por exemplo, já me aconteceu de ter gravado, por exemplo, fazer parte de uma gravação de alguma coisa que foi uma ideia, inclusive, que foi minha. E vou colocar uma coisa mais recente, por exemplo. O acústico do Angra, tá? Puta, eu estava gravando lá e eu estava chorando. Os caras do lado e eles gravando e eu chorando. Saí 3 vezes, chorando. Porque eu falava, cara, foi uma ideia minha, sabe? Falando assim, e eu convenci os caras. Igual, por exemplo, o Ritual Live, fui eu que fui lá, enchi os caras, sabe? De repente você veio o palco, os convidados, a bateria que exatamente como você sonhou subindo. Sabe, lá, eu lembro quando trouxe a ideia para os caras sobre fazer o acústico, e era uma ideia que ele existia do Angra, desde os primórdios do Angra. E nunca ninguém trouxe realmente para fazer. Aí eu cheguei um dia e falei, chegou o momento de fazer o acústico do Angra. E esse acústico tem que ser na Ópera da Arame. E eu me imaginei, e vocês têm que ser, e vou iluminar a ópera daquele jeito, e eu vou fazer não sei o quê, e nós vamos colocar uma orquestra, e vai ter não sei quanto, e mostra. Cara, de repente você vê. Acontecendo. Aí, está rolando, você voltou à realidade, entendeu? E depois você recebe, passa o tempo, você vê o videoclipe, e depois você vê o vinil, e depois você vê o DVD, e depois você assiste isso. Eu disse, cara, foi uma ideia minha, entendeu? Isso me aconteceu muitas vezes com várias coisas. Me aconteceu com Scorpions, quando foi no Amazonas, por exemplo. Nós gravamos um DVD lá que se chama Live in the Middle of the Jungle. Do caralho. Eu fui a convencer eles. Eu viajei para como era? Putz, esqueci. Lá no sul da Espanha tinha um show. Eu viajei daqui, reuni com eles e expliquei. Eles tinham medo porque pensavam que no Amazonas tinha, sei lá, borboletas gigantes voando e que todo mundo morria de febre amarela. Nossa. E eu tive que trazer assim, mostrando aqui os exemplos, ó. A última pessoa que morreu de febre amarela foi há 10 anos. E foi não sei o quê. Entendeu? Isso. E que tal? Aí tinha um cara que é alérgico ao ovo. E a vacina da febre amarela tem um componente. Então eu expliquei como devia ser feito. Está entendendo? Então todas essas coisas. E de repente você está lá com 80 mil pessoas lá na Amazonas, no meio de tudo da floresta. E eles tocando lá, entendeu? E aí eu escrevi no papel pro Klaus Mann o que ele deveria falar em português. É foda, sabe? Tipo, e depois você vê isso num DVD.
Ou ele usando minha camisa. Um dia em México, ele falou, em um videoclipe assim, falou, pô, bonita a tua camisa, posso provar? E eu vou ficar como? Não, você usa a minha. Cara, ele tirou a camisa, saiu depois e gravou um videoclipe com uma camisa minha. E eu com a camisa. Ou simples, tem um videoclipe do Angra, onde exatamente todos estão usando, cada um deles uma jaqueta minha, de couro. Da hora, cara. Então, tipo, sabe, são aquelas coisas assim que... Animal, cara. Você diz assim, puta. Eu não... Falando de Twisted Sister, por exemplo, o Dee Snider, que é o cantor do Twisted Sister, ele me convidou e falou, você não quer participar do videoclipe meu? E eu apareci no videoclipe do cara, tá entendendo? Da hora. Porra, realizado, né? Cara, que eu posso falar, entendeu? Assim, estou do lado dos meus heróis e faço parte da música com... Eu sei que tem pessoas que não gostam, possivelmente, por meu jeito, como eu sou e tal, mas eu sou feliz, cara. Que eu vou fazer? Sou feliz porque tem um trabalho que me faz feliz. Você parece ser um cara muito gente boa e ao mesmo tempo muito exigente também. Sou muito Eu exigente. ouvi muito isso. Só. E tem pessoas que não gostam de mim porque eu sou realmente muito exigente. Perfeccionista. Muito. Assim, pra mim, as coisas são ou não são. E se você falha, tem 3 chances, e se não for, goodbye. Eu levo muito a sério. Porque você tem uma responsabilidade muito séria para as pessoas. Não é por mim. Porque o Paulo, amigo, foda-se, sai, vamos de chinelão, vamos tomar cerveja aqui, vamos cair, não tem problema. Mas o cara que tem uma responsabilidade porque vende ingresso e que tem pessoas que compram esse ingresso, ele precisa. Então eu sou muito exigente com o artista, sou exigente com minha equipe de trabalho, sou exigente em primeiro lugar comigo mesmo, sou exigente com minha equipe de escritório. Tem pouca gente que me aguenta em meu escritório, de fato. Tem gente que gira pra caramba em meu escritório. Mas assim também tem saído os melhores profissionais que você pode imaginar de lá. Tem gente hoje que o empresário do Maná, da banda mexicana, que é o mais famoso do México. O cara começou comigo, era meu office boy. Hoje é empresário. Joaquim. A Damares, que é Hoffman, que hoje hoje não, mesmo que é uma das diretoras do Bangers, começou comigo como uma assessoria de imprensa. Trabalhou comigo 10 anos. Aí posso te falar um monte de gente, assim, que saíram com esse DNA de exigência e que eles entenderam que o show business é uma seriedade, não uma brincadeira. Porque as pessoas confundem muito o show com a diversão. É fácil você se perder. Entendeu? Você se perde muito fácil, porque você vende uma diversão, mas para quem o produz não deveria ser uma diversão. Deveria ser primeiro um trabalho e o resultado uma diversão. Por isso que eu curto depois, quando vejo o que aconteceu. Aí choro, aí Mas durante a hora de martelar, tem que martelar. Mas na hora que a entrega precisa ser. Então por isso que eu tenho uma fama, realmente, não é mentira, de ser muito exigente, muito duro até muitas vezes. Já melhorei um pouco assim, mas não sei se é melhor ou piorar. Eu tenho assim minhas dúvidas. Ficou mais soft, você... Exatamente, porque quando eu percebo que sou soft, os caras vêm em cima, querem subir no meu pescoço, aí eu percebo, e daí o cara cai pior, entendeu? Paulo, a gente tem um momento aqui, Best Nacional, que a gente fala sobre brasilidade. Eu queria saber o quanto você conhecia de música brasileira, que não seja só do rock, e você passou a conhecer quando você veio pra cá, e o que você tem a dizer, morando de 1999 pra cá, do que você pensa sobre esse país? Bom, posso falar primeiro sobre esse país, que sou apaixonado por o Brasil. Vocês nasceram aqui, mas vocês não tiveram escolha. Eu tive escolha. Eu escolhi o Brasil para morar. Então, assim, eu escolhi um lugar para estar aqui em Curitiba. Então foi minha escolha, não foi uma imposição. Poderia estar morando em qualquer país. Eu amo o Brasil. Adoro as pessoas do Brasil, gosto da diversidade do brasileiro, gosto de sua
genuinidade, ser genuínos. O brasileiro é muito genuíno. Você vai no Nordeste, encontra pessoas maravilhosas. Você vai no Norte, conheço todos. Cara, eu conheço no mínimo são 800 cidades do Brasil. No mínimo. É muita coisa, cara. Tá? Então, Conheço o Brasil muito mais do que eu. sim, que muitos brasileiros. E conheço e gosto de ficar. Eu gosto de ir lá, de repente, ficar uma cidadezinha perdida lá. Gosto de ir numa cachoeira, gosto de ir no mar. Gosto muito da natureza que tem o Brasil. É muito bonito, né? O Brasil é maravilhoso para mim. Todo mundo fala que o México é bonito. Sim, o México é muito bonito. Mas o Brasil, para mim, é meu país. Junto com o México, é minha alma. Então, assim, é isso que eu posso falar do Brasil. Da música brasileira, sou apaixonado. Gosto muito das músicas que a Timbalada fez, principalmente com Carlinhos Brown. Me pegou na época. Gosto muito dessas misturas. Nação Zumbi foi uma das bandas que eu curti pra caramba. Maracatu. Curto muito também, inclusive, os trabalhos solos de Carlinhos Brown. Tem um álbum que ele fez de música cubana, que é foda, que é uma mistura brasileiro com cubano. Incrível. Marisa Monte, incrível. Lenine, então você vai falar o que sobre Lenine, né? Então, assim, a música brasileira é extremamente rica musicalmente. Todo o que esses caras próprios do rock, como Sepultura, trouxe, sabe? Dentro do metal, trazer essa parte do Brasil. O Angra mesmo que trouxe toda essa parte do Brasil. Então, assim, a única coisa que eu não gosto da música brasileira é realmente é o sertanejo universitário, que, nossa, me irrita pra caramba. Somos 3. Nossa, me irrita de um jeito, mas me irrita de irritar-me, de levantar-me da mesa e ir. Eu também. Fica puto. Sim, me irrita, irritavelmente, assim, me deixa assim, estressado. Desespero, me deixa assim. Tequila. Eu percebo assim que vai entrando dentro de mim, me dá vontade de sair correndo. Eu sei exatamente o que acontece. Então não sou único, né? Aquela sanfoninha. Vai entrando aquele jeito. Aí eu falo, meu Deus, eu começo a olhar as pessoas e penso assim, todos são cornos também aqui? E aí, exagero, vai tudo bem. Se você gosta, tudo bem. Se você não é, tudo bem. Hoje tem uma galera profissional. Haja chifre, velho. Nossa, mas sério, cara, me dá uma ânsia, assim, eu tenho que sair correndo, cara. Conta, já pedi conta, assim, todo educado, né? Assim, mas não vai comer. Não, tá ótimo. Fique com o troco, tá, por favor. Se manda, cara. Porque não dá. Uma guitarra. Mas, assim, toda a música brasileira, desde a música também, inclusive erudita brasileira, cara. O Brasil é muito rico, né, cara? Musicalmente. Impressionante. Então, eu sou só grato por as pessoas do Brasil, por a música do Brasil, por a cultura do Brasil. Do caralho. E, cara, a gente queria te presentear, a gente tem uma patrocinadora Quantum, que é de suplementos alimentares. Melhor suplemento do mercado. E eu queria te presentear. Muito obrigado. Quantum. Olha, eu gosto de malhar, então, creatina, aí, cara. Multivitamínico, que demais, isso é demais, cara. Puxa. Quando você quer me patrocinar, mas manda uma por semana aí. Isso aí. Que demais, cara. Dá um recado pra galera que, se você se interessar pelos produtos Quantum também, aponta o seu celular pro QR Code que aparece para vocês. A gente tem um cupom aqui de desconto de 20% de toda a linha Quantum, e nesse último mês de novembro foi Black Friday, mas isso não significa que os descontos não estão rolando. Só utilizar o nosso cupom na hora de fazer o pagamento e, claro, antes de fazer qualquer compra de suplementação alimentar, consulte um médico, consulte um nutricionista para saber exatamente, você saber qual que é o melhor suplemento para o teu caso, para o teu tipo de uso. Tá recomendado aqui. E eu queria te agradecer demais por esse baita papo. Uma delícia conversar com você, saber essas histórias. Maravilhoso. E é uma das histórias mais legais que já vieram aqui, porque poucas pessoas que têm essa vivência dentro de um mundo que é meio tabu para todo mundo, que esse meio inacessível, meio inacessível, né? Ele é inacessível, cara.
É engraçado que muitas vezes vejo políticos tentando entrar no mundo da música, porque o mundo da música é muito fascinante, né? Imagina. Então, assim, os bastidores, o mundo da... Porque o político, ele busca o ser ovacionado por o amor real, verdadeiro por as pessoas, qual o político não tem realmente. Agora, o artista, o músico tem o verdadeiro amor, né? Então eu vejo muitas vezes os políticos tentando entrar. É muito difícil, um mundo muito difícil. Eu queria, desculpa que você estava falando, eu vi que vocês têm aqui a melatonina. Sim. Cara, é muito importante. Desculpa não por fazer merchan, ninguém está me pagando por merchan, mas pode me mandar mais, porque eu vou falar uma coisa. Eu conheci a melatonina há muitos anos, antes não chegava no Brasil, só chegava nos Estados Unidos. E era muito difícil, toda vez você ia ter que ir para os Estados Unidos. A melatonina, se você sabe usá-la para dormir, cara, você não vai terminar deixando todos os medicamentos que usa para dormir, se você não dorme, se você sabe usar a melatonina. Tome cada cápsula, não sei de quantas gramas tem aqui, mas deve ser de 1 grama. Se você usa 10 cápsulas, 5, experimenta usando 5, deixa todo o quarto bem escurinho, use na noite, você vai ver como você vai ter um sono perfeito. E isso vai ajudar, sabe por quê? Porque vai começar a criar a serotonina, a melatonina, que é extremamente importante para que nosso corpo é químico. Produz, né? E produz. Então, eu aprendi isso porque eu tenho fibromialgia, como eu falei para vocês. E eu entendi que dormir bem Recupera sua musculatura. A musculatura e tudo. Então, ele recupera a tua musculatura, tá? E por incrível que pareça, isso junto com a vitamina D, tá? Que também tem na Quantum. Que também na Quantum. Então, o uso das duas, inclusive a vitamina D produz testosterona. Com certeza, importante. Importante. Então, que entra direto para os músculos e também para tudo que são teus ossos também. Então, parece um médico, né? Mas... É isso. O cara é foda, velho. Caralho, Porra. puta papo, obrigado, velho. Bom demais. Uma honra recebê-lo aqui. Volte mais vezes, que faltou, tenho certeza que muita história. Vamos trazer ele, o Regis. Porra, imagina os dois. Aí ia ser do caralho. Aí é 3 Aí, Regis, o convite tá feito. Tá feito. Ano que vem vai rolar, hein? Vai rolar. Gente, grande abraço, obrigado a todo mundo. Deixem o like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu! Nós.